Paz e graça, irmãos amados em Cristo. Estamos então numa conferência bíblica sobre a exposição do Evangelho. Então estamos a falar sobre a implicação do Evangelho, entendendo o Evangelho, compreendendo o Evangelho do Reino de Deus. Então vamos lá ler o texto bíblico, não é? Carta de Paulo aos Gálatas, no seu capítulo 1, versículo 6 até o versículo 9. Diz assim a bendita palavra do Senhor. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Estou maravilhado de que tão depressa passasseis, que vos chamou a graça de Cristo para o outro Evangelho. Mas há alguns que vos inquietam, que querem transtornar o Evangelho de Cristo, o Evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie o outro Evangelho, além do que vós já recebestes, seja anátema. Além disso, já vos dissemos agora, de novo, também o dissemos, que se alguém vos anunciar outro Evangelho, além do que já recebestes, que seja anátema, ou seja, que seja condenado eternamente. Amado, nessa carta que nós lemos de Paulo aos Gálatas, Paulo se apresenta aos crentes da Galácia do Norte e Galácia do Sul. Paulo se apresenta a esses irmãos, não é? Por algum tempo ele explica que Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos. E para os irmãos que estão com Paulo na Galácia, então Paulo endereça essa carta aos irmãos. Paulo endereça essa carta aos irmãos. Então Paulo, quando fala aqui sobre o Evangelho, o contexto de Paulo, ele é que apresenta que existe só um Evangelho. Só existe um Evangelho. Não existe dois Evangelhos. Só existe um Evangelho. Depois ele fala, irmãos, eu estou surpreendido que tão depressa vocês passaram para aquele que vos chamou para a graça, passaram para um outro Evangelho. Passaram para um outro Evangelho. Mas alguns que vos inquietam, os judaizantes, que parecem um elemento da lei mosaica para a fé cristã. Então lá no concílio, em Atos 15, Paulo se reúne com outro discípulo, Pedro, outro discípulo, dizem que o homem é salvo pela fé, pela graça, por meio da fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Então esses judaizantes esforçavam os cristãos a abraçarem o judaísmo. Então, irmão, nesse evangelho de Paulo, o contexto que ele explica aqui, Paulo fala que não existe dois evangelhos, existe um evangelho, que é o evangelho de Cristo, que é o evangelho do reino de Deus. Então Paulo estava a repreender veementemente os irmãos. De facto, Paulo estava a repreender consistentemente os irmãos. Paulo estava a repreender os irmãos, estava a chamar a atenção aos irmãos sobre a compostura cristã, sobre os irmãos abraçarem o Evangelho e entenderem o Evangelho. Vamos entender então o que é realmente o Evangelho. Onde começa o Evangelho? Vamos para lá. Livro de Gênesis, capítulo 3, no seu versículo 14 a 15, diz assim, Gênesis capítulo 3, versículo 15. Eu, porém, inimizade entre ti e a mulher. É Deus a falar para a serpente, que Apocalipse 12 diz a serpente, a antiga serpente, o diabo Satanás, que é o inimigo que induziu a mulher a cair, até a cair na tentação do pecado. Bom, aqui em Gênesis 3, versículo 15, Deus apresenta o proto-evangelho. Deus apresenta o pré-evangelho. É porém inimizade entre ti e a mulher. Falando realmente como Satanás seduziu a mulher. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 1 até o versículo 14. Como Deus ordena o homem para que vocês comem de todo o fruto do que está no jardim, mas não comem do fruto que está no meio do jardim. Bem se não tocarem, bem se não comer, porque no dia que vocês tocarem e comerem, morrereis. A serpente falou, não, se vocês tocarem não vão morrer. Sereis como Deus. O homem tocou e morreu. Por Deus põe a semente, o juízo de Deus sobre a serpente como animal, que poderia rastejar sobre a terra. E juízo da serpente como espírito maligno que induziu a Eva, ao erro, e Eva induziu seu marido ao erro. Então diz Deus, eu porém inimizade entre ti e a mulher. Eu porém inimizade entre a semente da mulher e a tua semente. Os demônios e a humanidade que se alinha nos caminhos de Satanás. Bom, em Gênesis nós temos o proto-evangelho.
Em 1 Crônicas, capítulo 8, versículo 1, Deus também apresenta sobre a boa nova. Depois da notícia que o povo recebeu sobre a vitória. Então a notícia foi informada ao povo de Deus. E o povo de Deus viu que era uma boa nova. A notícia de vitória. O que é o Evangelho? O Evangelho é a proclamação da boa nova. É a proclamação do reino de Deus. Irmãos, Evangelho é a proclamação da boa nova do reino de Deus. É a proclamação do rei. É proclamar o rei que vem. E ainda assim temos em Isaías capítulo 40, versículo 9 até o versículo 11, que diz que o Senhor vem e vem com poder por meio dos seus atalaias, que diz Deus reina. A proclamação do reino de Deus é o Evangelho. O Evangelho é mostrar a manifestação, a proclamação do reino de Deus com seu poder, o poder do reino de Deus. São as implicações que nós encontramos para a velha aliança, para o Velho Testamento. Mas aqui vamos ainda se ler também assim algumas outras versões, né, base bíblica, que diz assim, Isaías 52, versículo 7, esse foi de teus atalaias, que remiu a Jerusalém, para proclamar a boa nova, declarando que o teu Deus reina, o teu Deus reina. O Evangelho é a proclamação do reino de Deus, é a proclamação do rei que vem, é a proclamação do Deus que reina. O Evangelho não é conselho. O Evangelho não é uma notícia palatável, uma notícia frívola, uma notícia rasa. O Evangelho é a boa nova eterna. É uma notícia que muda o nosso passado, limpa o nosso presente e perspectiva o nosso futuro. Isso é Evangelho. Evangelho, irmão, não é aquilo que as pessoas têm pregado sobre arrependimento, santificação, condenação, santidade, justificação. Não. Evangelho é a proclamação do rei. Agora, esses temas estão envoltos dentro do Evangelho. Então, a proclamação do reino de Deus é o Evangelho. Então, vamos compreender isso, irmão. O Evangelho é uma boa notícia, boa nova. A proclamação do rei, a proclamação do reino de Deus. É a proclamação da salvação de Deus no nosso meio. É a manifestação do reino de Deus. É a manifestação do poder do reino de Deus, irmãos. Então Paulo fala veementemente com os irmãos. Se vir um outro homem ou um anjo dos céus anunciar um outro evangelho, que seja anátema. Porque só existe um único evangelho. E esse é Jesus Cristo que foi morto e ressuscitou dentre os mortos. Paulo ainda vai falando da seguinte maneira, vai dizendo assim, em Mateus, em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8 ao versículo 10. Irmãos, tão incessantemente como vos proclamei, desde Tessalônica, o Evangelho do Reino de Deus, uma boa nova, para que vos convertedes dos ídolos para Deus vivo. A proclamação do Evangelho, quando as pessoas aprendem a proclamação da morte de Jesus e da ressurreição de Jesus Cristo, as pessoas aprendem com arrependimento, que é a mudança de vida, que é a santificação. Por isso que o Evangelho muda o nosso passado, santifica nosso presente, em perspectiva nosso futuro glorioso com Deus. Evangelho é a mensagem do rei que veio, morreu na cruz, foi batido